Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrano e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o interessantíssimo Mente Criminosa do autor Brian Iles. Então, para falar um pouco sobre esse livro que é todo diferente, eu vou mostrar algumas das páginas enquanto eu vou contando um pouquinho sobre a história. Acredito que dessa forma vai ser um vídeo mais produtivo. E você aí do outro lado vai conseguir entender um pouquinho melhor como é a experiência de ler um livro como esse. Então vamos lá. Este livro vai traçar um perfil criminal, né? Como o próprio título já deduz, da mente criminosa, de criminosos assim muito reconhecidos, como dá pra ver pela foto. Então a gente tem Ted Bundy, Charlie Manson e muitos outros criminosos notórios, é, conhecidos pelos mais terríveis motivos, né? Mas enfim, esse livro ele vai traçar um pouco de como a psicopatia foi conhecida no decorrer da história, quais foram os primeiros argumentos dos médicos até para descrever essas pessoas que apresentavam esse distúrbio e até bem do início, logo no quando se começou a estudar sobre distúrbios psicológicos e sadismo e essas coisas, se determinava a maldade de alguém pelo tamanho da cabeça da pessoa, o que parece ser absolutamente surreal a gente pensar que já se foi determinado por esse tamanho, mas no começo era assim que era determinado. Então, durante séculos, os médicos acreditavam que a aparência física do indivíduo revelava se ele tinha ou não uma natureza criminosa, e a gente pode observar isso por essa charge. Então, esse foi o começo da procura sobre determinar se uma pessoa seria suscetível a cometer um crime ou não. E depois, claro, vieram os estudos sobre o corpo humano mesmo, sobre estudar o cérebro, o esqueleto, para tentar deduzir o que aconteceria. Então, nesse primeiro capítulo do livro, nós temos todo um estudo sobre características físicas. Então, seria uma comparação entre o físico com o caráter que a pessoa tem ou teria predisposição para desenvolver. Então, temos todo esse estudo. E aí começam também o estudo de modus operandi. Então, o método criminoso. No caso aqui, nós temos um perfil sobre Jack o Estripador. E também questionamento se está no sangue, se é possível prever esses comportamentos criminosos por alguma junção que se faça em cromossomos, se caracteriza mais pelo sexo masculino ou sexo feminino. Então, é muito, muito, muito interessante esse livro. É claro que ele faz um estudo assim mais superficial e fala um pouco sobre os casos mais notórios que aconteceram na história do mundo, não só na história dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas faz um apanhado geral no mundo inteiro. Fala um pouco sobre os cientistas notórios e detetives notórios também. Então, é muito interessante. E nesse capítulo, por exemplo, o autor do livro explora um pouco o lado psicológico das investigações de uma mente criminosa. Então, tem toda um estudo da psicopatia humana, que é bem interessante também. E assim vai o decorrer do livro. Nós temos capítulos sobre Carl Jung, sobre Freud, e é bem interessante. E é interessante também que esse livro fala muito sobre diversos tipos de crime, não é só algum tipo específico, não são só serial killers, são vários tipos de perfis criminosos. É um estudo rápido, claro, para se conter dentro das páginas de um livro razoavelmente pequeno, mas que explora diversos aspectos da mente humana. E é um livro muito interessante de se ler, que ele tem muitas fotografias, é um livro muito bem editado. Então, nós conseguimos conhecer bastante de vítimas, mas principalmente dos autores dos crimes, né?
E aqui nessa parte o autor chega até a falar um pouco sobre Hitler, então é uma pesquisa extensa sobre diversas mentes criminosas no decorrer da história humana e também, claro, sobre a influência das mídias de cinema, filmes, livros, peças de teatro e etc., música, nesses perfis criminosos e na retratação dessas mentes para a sociedade em geral. Então, é muito, muito bacana. E é digamos que é raso, sim, mas você consegue até descobrir, assim, coisas particulares de cada um, para depois fazer uma pesquisa mais completa, se lhe interessar. Chegamos aqui na história de Charlie Manson, Kempler, e assim sucessivamente. Fala bastante sobre o FBI, métodos de investigação. É um livro muito diferente, eu nunca vi ninguém falando sobre ele. E é um livro interessantíssimo, assim. Tá mais para um livro ilustrado, né? Tem muitas fotografias. Então, torna a leitura bem fluida. Apesar de ser um assunto extremamente pesado. Até o sistema de identificação que foi criado para começar a rastrear série de assassinatos. Então, é bem interessante. A gente acompanha também um pouco de julgamentos que ficaram bem conhecidos, um pouco de análise de cenas de crime. Então, o livro vai explorando todos esses aspectos que fazem com que um tema pesado como esse seja discutido de uma forma sem sensacionalismo, o que é bem interessante. Gosto muito desse livro porque ele discute de uma forma não sensacionalista, né? Com respeito às vítimas, principalmente. Então, tem todo um contexto que é bem interessante. E também essa parte aqui, que é uma das mais interessantes do livro, que é de análise da evidência comportamental. E é interessante, cada um desses capítulos, né, é só sobre psicologia, análise do crime, perfil criminal, eles são exemplificados com casos reais. Então, que foi o método de investigação para cada um desses casos, ou o que aconteceu de relevante para criar uma espécie de análise específica, né? Por exemplo, criação de perfis geográficos, determinando se um crime acontece em lugares mais específicos do que o outro, aqueles criminosos ligados por nomes de cidades, de estados, de país, né? Enfim, por exemplo, a localização do estripador de Yorkshire. Então, é bem chocante, né? Assim, tem muita coisa bem chocante. Eu, particularmente, me interesso muito pelo tema. É um tema, assim, que aquele tipo de tema que você não consegue desviar os olhos, né? Então, não sei, eu gosto muito. Eu acho, assim, muito complexo estudar a mente humana. E é muito interessante você ver essa tentativa que, por exemplo, mostra bastante cartas e Ted Bundy, né? Falando sobre julgamentos de criminosos, o desastroso julgamento de Ted Bundy, que virou mais um circo do que um julgamento. Então, é um livro, assim, que eu recomendo muitíssimo, por ser um livro diferente e que dá uma ideia geral sobre a mente humana, principalmente a mente humana em geral. Não só dos fatores psicológicos, mas sociológicos, estruturais e tudo o que envolve a criação, a investigação. É muito interessante. E esse foi o vídeo sobre o livro Mente Criminosa. Muito obrigada por assistir. Eu espero muito que você tenha gostado. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!